Prontinho, gravando. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar. Mesmo assim, acho, ninguém pode se lamentar, nem Otávio. Suponho que nem eu. Lídia não soubera explicar que dara-se vaga, as mãos não pousavam sobre as coisas. Que? Não sei. Olhava para Joana e procurava alguma coisa no seu rosto, intrigada, movendo a cabeça. O que é? Repetiu Joana. Não consigo compreender. Joana enrubesceu de leve. Também eu. Nunca penetrei no meu coração. Alguma coisa estava dita. Joana caminhou até a janela, espiou o jardim, onde brincaria o filho de Lídia, que estava agora no ventre de Lídia, que seria alimentado pelos seios de Lídia, que seria Lídia, ou Otávio Fruto Verde. Não, Lídia, a que se transmite. Se a abrissem ao meio, ruído de folhas frescas partindo, veriam-na como uma romã aberta, sadia e rosada, translúcida como olhos claros. A base de sua vida era mansa como um regato correndo no campo. Nesse campo, ela própria se movia segura e serena como um animal a pastar. Comparou-a com Otávio, para quem a vida nunca passaria de uma estreita aventura individual. E com ela mesma, usando os outros para fundo sombrio, onde se recortasse sua figura brilhante e alta. A poesia de Lídia. Só este silêncio é minha prece, Senhor, e não sei dizer mais, sou feliz em sentir que me calo para sentir mais. Foi um silêncio que nasceu em mim, numa teia de aranha, tenra e leve, esta suave incompreensão da vida que me permite viver. Ou era tudo mentira? Oh, Deus! Quando mais precisava agir, perdia-se em pensamentos inúteis. Tudo certamente mentira. Era até possível que Lídia fosse muito menos pura do que imaginava, mas mesmo assim receava continuar a seu lado. Olhá-la sem querer, com um pouco de força, fazer com que ela tomasse consciência de si própria, preservá-la, não transformar sua cor, sua preciosa voz. Ele me contou aquilo do velhinho, jogou o livro sobre ele, tão velho. Antes eu compreendi, mas agora não sei como pôde perguntar a Lídia. Mas foi verdade. Lídia olhava os lábios entreabertos, esperando-a. De repente, sentiu com clareza que não queria lutar contra aquela mulher. Balançou a cabeça desnorteada, seu rosto dissolveu-se, tremeu, seus traços hesitaram em busca de uma expressão. Eu não fiz isso por querer, sabe? Não, eu não fiz. Lídia continuava inquieta, o rosto picado por estremecimentos rápidos. Por que haveria eu de querer enganá-la? Não, não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Subitamente, sem que Joana pudesse prevê-lo, rompeu num choro livre e forte. Ela vai ter um filho. Está nervosa, pensou Joana. A outra se arrastava penosamente. Eu não me incomodaria de tirar Otávio de outra mulher, mas não sabia que havia você. Não uma pessoa qualquer, como eu, mas alguém tão boa, tão sublime. Joana sobressaltou-se. Ah, eu estive trabalhando para isso. Consegui ser sublime, como nos antigos tempos. Não, não é inteiramente assim. Não forcei a situação, como poderia com aço franzido, esfriando meu corpo. Meu corpo não me colocar a essa luz com um sulco na testa tão evidente.
procurar aquele grau de luz e sombra em que me torno subitamente polpuda, o batom escurecido em mancha velha de sangue, o rosto esbranquecido sob os cabelos. Encosta-me de novo a lâmina de aço no coração. Quando eu for embora, ela me desprezará. É apenas um momento que está deslumbrada. Sou fugazmente maravilhosa. Deus, Deus, caminho correndo, alucinada. O corpo voando, hesitando. Para onde? Há uma substância assustada e leve no ar. Eu consegui obtê-la. É como um instante que precede o choro de uma criança. Naquela noite, não sei quando, havia escadarias, leques se movendo, luzes externas balançando, os doces raios como cabeças de mães tolerantes. Havia um homem olhando para mim lá da linha do horizonte. Eu era uma estranha, mas vencia de qualquer modo, mesmo que fosse desprezando alguma coisa. Tudo deslizava suave em combinação muda. Já era no fim. Fim de quê? Da escadaria nobre e lânguida, inclinada, acenando o longo braço brilhante, o belo e orgulhoso corrimão, no fim da noite, quando eu resvalava para o centro da sala, suave como uma bolha de ar, e subitamente forte como um trovão, porém mudo como um espanto, mudo e subitamente mais um passo, e não pude continuar. A barra do meu vestido de gaze estremeceu num esgar, lutou, torceu-se, rasgou-se no canto agudo do móvel. Lá ficou trêmula, arquejante, perplexa sob meu olhar estupefato. E, de repente, as coisas haviam endurecido. Uma orquestra rebentara os sons tortos e silenciara imediatamente. Havia alguma coisa triunfante e trágica no eu, no ar. Eu descobri que, no fundo, não havia em mim surpresa, que tudo caminhava lentamente para aquilo e agora se precipitara no seu verdadeiro plano. Eu queria sair correndo, chorando com meu pobre vestido sem barra, roto e aflito. Agora as luzes brilhavam com força e orgulho. Os leques desvendaram caras resplandecentes e astuciosas. Lá de longe do horizonte, o homem ria para mim, o corrimão retraiu-se, fechou os olhos. Passo. Ninguém precisava mais mentir. Uma vez que eu já sabia tudo, também agora me precipitarei em outro estado. Por quê? Por quê? Vou embora daqui, vou para casa, de um instante para o outro, o rasgão no vestido. Ouvir o grito lancinante da orquestra e subitamente o silêncio. Todos os músicos caídos, mortos sobre o estrado, no grande salão zangado e vazio. Olhar de frente para o rasgão, mas sempre tive medo de rebentar de sofrimento, como o grito da orquestra. Ninguém sabe até que ponto posso chegar quase em triunfo, como se fosse uma criação. É uma sensação de poder extra-humano, conseguida em certo grau de sofrimento. Porém, um minuto mais a gente não sabe se é de poder ou de absoluta impotência. Assim como querer com o corpo e o cérebro movimentar um dedo e simplesmente não consegui-lo. Não é simplesmente não consegui-lo, mas todas as coisas rindo e chorando ao mesmo tempo. Não, seguramente não inventei essa situação. É isso que mais me surpreende, porque minha vontade de experiência não chegaria a provar esse ferro frio encostado na carne morna, finalmente morna da ternura de ontem. Oh, não se fazer de Marte. Você sabe que não continuaria no mesmo estado por muito tempo. De novo abriria e fecharia círculos de vida, jogando-os de lado murchos. Também naquele momento passaria como que Lídia não reclamasse Otávio. Mesmo que eu jamais viesse a saber que Otávio não abandonara, embora casado comigo.
Não é que estou misturando a essa ameaça de dor certa alegria doce e irônica? Não é que estou me querendo nesse momento? Só quando sair daqui me permitir olhar o rasgão do vestido. Nada aconteceu. Só que ontem eu iniciara a renovação e agora me retraio porque essa mulher está nervosa porque espera um filho de Otávio. Sobretudo não houve transformação essencial. Tudo isso já existia, houve apenas o rasgão do vestido indicando as coisas. E realmente, dor de cabeça, cansaço, realmente tudo caminhava para isso. Eu também posso ter um filho, disse Alta. A voz soou bela e límpida. Sim, murmurara Lídia, assombrada. Eu também posso. Por que não? Não, não. Mas sim, eu lhe darei, Otávio. Não agora, porém, quando eu quiser. Eu terei um filho e depois lhe devolverei, Otávio. Mas isso é monstruoso, gritara Lídia. Mas por quê? É monstruoso ter duas mulheres? Você bem sabe que não. É bom estar grávida, imagino, mas basta para alguém esperar um filho ou ainda é pouco? A gente se sente bem, dissera Lídia arrastada, os olhos abertos. Bem? Também se tem medo de parto às vezes, respondia a outra mecanicamente. Não se assuste, qualquer animal tem filhos. Você terá um parto fácil e também eu. Nós duas temos a bacia larga. Sim, eu também quero as coisas da vida. Por que não? Pensa que sou estéril? Nem um pouco. Não tive filhos porque não quis. Eu me sinto segurando uma criança, pensou Joana. Dorme, meu filho, dorme, eu lhe digo. Ó, filho, o filho é morno e eu estou triste. Mas é a tristeza da felicidade. Esse apaziguamento é suficiente que deixe um rosto plácido, longínquo. E quando meu filho me toca, não me rouba pensamento como os outros. Mas depois, quando eu lhe der leite com esses seios frágeis e bonitos, meu filho crescerá de minha força e me esmagará com sua vida. Ele se distanciará de mim e eu serei a velha mãe inútil. Não me sentirei burlada, mas vencida apenas e direi: eu nada sei, porque posso parir um filho e nada sei. Deus receberá minha humildade e dirá: pude parir um mundo e nada sei. Estarei mais perto dele e da mulher da voz. Meu filho se moverá nos meus braços e eu me direi: Joana, Joana, isso é bom. Não pronunciarei outra palavra, porque a verdade será o que agradar aos meus braços. Passo. O homem. Entre um instante e outro, entre o passado e as névoas do futuro, a vaguidão branca do intervalo. Vazio como a distância de um minuto a outro no círculo do relógio. O fundo dos acontecimentos erguendo-se calado e morto, um pouco de eternidade. Apenas um segundo quieto, talvez separando um trecho da vida ao seguinte. Nem um segundo não pôde contá-lo em tempo, porém longo como uma linha reta infinita. Profundo, vindo de longe, o pássaro negro, um ponto crescendo do horizonte, aproximando-se da consciência como uma bola arremessada do fim para o princípio, e explodindo diante dos olhos perplexos, em essência de silêncio. Deixando depois de si o intervalo perfeito, como único som vibrando no ar. Renascer depois, guardar a memória estranha do intervalo, sem saber como misturá-lo à vida. Carregar para sempre o pequeno ponto vazio, deslumbrado e virgem, demasiado fugaz para se deixar desvendar. Joana sentiu enquanto atravessava o pequeno jardim de Lídia, ignorando aonde iria, sabendo apenas que deixava atrás de si tudo o que vivera. Quando fechou o portãozinho, afastou-se de Lídia, de Otávio, e de novo sozinha em si mesma caminhava. Um começo de tempestade calmara e o ar fresco circulava docemente. Subiu de novo o morro e seu coração ainda batia sem ritmo. Procurava a paz daqueles caminhos àquela hora, entre a tarde e a noite, uma cigarra invisível sussurrando o mesmo canto. Os velhos muros úmidos em ruína, invadidos de eras e trepadeiras sensíveis ao vento. Parou
e sem os seus passos ouvia o silêncio mover-se. Só seu corpo perturbava aquela serenidade. Imaginava assim sua presença e adivinhava a frescura que deveriam ter aquelas coisas mortas misturadas às outras, fragilmente vivas, como no início da criação. As altas casas fechadas, recolhidas como torres. Chegava-se a um dos casarões por uma longa rua sombria e quieta, o fim do mundo. Apenas junto dele enxergava-se um declive, o nascimento de outra rua, e compreendia-se que não era o fim. O casarão baixo e largo, os vidros quebrados, as venezianas cerradas, cobertas de poeira. Conhecia bem aquele jardim onde se misturavam fofos tufos de erva, rosas vermelhas, velhas latas enferrujadas. Sob os jasmineiros, em flor, encontraria os jornais desbotados, pedaços de madeira úmida de antigos enxertos. Entre as árvores pesadas e envelhecidas, os pardais e os pombos beliscando desde sempre o chão. Um passarinho pousava do voo, passeava pelos arredores até sumir-se numa das moitas. Um casarão orgulhoso e doce em seus escombros. Morrer ali. Àquela casa só se podia chegar quando viesse o fim. Morrer naquela terra úmida tão boa para receber um corpo morto. Mas não era a morte o que ela queria. Tinha medo também. Um fio d'água corria sem cessar pela parede escura. Joana parou um instante. Olhou vazia, impassível. Num de seus passeios, ela já se sentara junto do portãozinho enferrujado, o rosto comprimido às grades frias, procurando mergulhar no cheiro úmido e escuro do quintal. Aquela quietude fechada, o perfume. Mas isso fora há muito tempo. Agora ela se separara do passado. Continuou a andar. Não sentia mais o calor da febre que a conversa com Lídia provocara. Estava pálida, e o excesso de cansaço deixava-a agora quase leve, os traços mais finos, purificados. De novo esperava um fim, o fim que jamais vinha completar seus momentos. Que descesse sobre ela algo inevitável, queria ceder, submeter-se. Às vezes seus passos erravam na direção, passavam-lhe, as pernas mal se moviam, mas ela se empurrava, guardava-se para cair mais longe. Olhava para o chão, as ervas louras que renasciam humildemente após cada esmagamento. Levantou os olhos e viu. Aquele mesmo homem que a seguia frequentemente, sem jamais se aproximar. Já o vira muitas vezes naquelas mesmas ruas, no passeio da tarde. Não se surpreendeu. Alguma coisa teria que vir de algum modo, ela sabia. Afiado como uma faca. Sim, ainda na noite anterior, deitada ao lado de Otávio, ignorante do que sucederia no dia seguinte, ela se lembrara desse homem, afiado como uma faca, uma ligeira vertigem, ao tentar divisá-lo de longe. Viu multiplicado em inúmeros vultos que enchiam trêmulos e informes o caminho. Quando passou a escuridão da vista, a testa úmida de suor, viu em contraste como um ponto único e pobre, andando para ela, perdido na longa rua deserta. Certamente ele apenas a seguiria, como das outras vezes, mas ela estava cansada e parou. Passo. Cada vez mais a figura do homem se aproximava e crescia. Cada vez mais Joana se sentiu afundando no irremediável. Ainda poderia recuar, ainda poderia voltar as costas e ir embora, evitando-o. Nem seria fugir. Ela adivinhava a humildade do homem. Nada a retinha ali imóvel, claramente à espera de sua aproximação. Nada a retinha, nem o medo. Mas mesmo que agora se aproximasse a morte, mesmo a vileza, a esperança ou de novo a dor, parara simplesmente. Estavam cortadas as veias que a ligavam às coisas vividas, reunidas num só bloco longínquo, exigindo uma continuação lógica,
mais velhas, mortas. Só ela própria sobrevivera, ainda respirando, e à sua frente um novo campo ainda sem cor, a madrugada emergindo. Atravessar suas brumas para enxergá-lo. Não poderia recuar, nem sabia por que recuar. Se ainda hesitava diante do estranho, cada vez mais perto, é que temia a vida que de novo se aproximava implacável. Procurava agarrar-se ao intervalo, nele existir suspensa, naquele mundo frio e abstrato, sem se mesclar ao sangue. Ele vinha. Parou a alguns passos dela. Permaneceram em silêncio. Ela de olhos fixos, largos e cansados. Ele trêmulo, hesitante. Ao redor as folhas se moviam à brisa. Um pássaro pipilava monotonamente. O silêncio se prolongava à espera do que pudessem dizer. Mas nenhum dos dois descobria no outro o começo de alguma palavra. Fundiam-se ambos na quietude. Aos poucos ele deixou de palpitar, seus olhos pousaram mais fundo no corpo da mulher. Apoderaram-se suavemente dele e de seu cansaço. Olhava, esquecido de si próprio e de sua timidez. Joana sentiu penetrá-la e deixou-o. Quando ele falou, ela ergueu imperceptivelmente o corpo. Parecia-lhe longuíssimo o tempo que decorrera, mas quando ele pronunciou as primeiras palavras, sem tentar um início de conversação, soube que, na verdade, distanciara-se incomensuravelmente do princípio. Moro naquela casa, disse ele. Ela esperava. Quer descansar? Joana sentiu e olhou mudamente a aura luminosa que seus cabelos despenteados traçavam em torno da cabeça pequena. Foi na frente e ela seguiu-o. O quarto do homem estava ainda morno do fim do sol. Ele abaixou as cortinas e a sombra estendeu-se pelo assoalho até a porta fechada. Aproximou-lhe uma poltrona velha e macia, onde ela mergulhou as pernas encolhidas. Ele sentou-se no bordo da cama estreita, coberta com um lençol amarrotado. Ficou imóvel, as mãos juntas, olhando. Joana fechou os olhos. Ouvia ruídos macios se prolongarem longínquamente pela casa, a exclamação de suave surpresa de uma criança. Como de outro mundo, soou o grito fresco de um galo distante. Atrás de tudo, água leve correndo, a respiração arquejante e compassada das árvores. Um movimento pressentido, perto de se vê-la, abriu os olhos. Não o percebeu a princípio, na meia escuridão do aposento. Divisou-os aos poucos, ajoelhando junto à cama, o rosto vacilando entre as mãos. Quis chamá-lo e não sabia como. Não queria tocá-lo, porém cada vez mais vinha a angústia do homem para ela mesma e Joana moveu-se sobre a poltrona esperando seu olhar. Ele ergueu a cabeça e Joana surpreendeu-se. Os lábios entreabertos do homem brilhavam úmidos, como se uma luz o iluminasse interiormente. Seus olhos resplandeciam, mas não se poderia saber se de dor ou de misteriosa alegria. Sua testa alargara-se para o alto. Seu corpo mal se equilibrava no esforço de se conter, de não vibrar. O quê? Sussurrou Joana, fascinada. Ele olhava. Tenho medo, disse por fim. Fitaram-se um segundo e ela não teve medo, mas sentiu uma alegria compacta, mais intensa que o terror, possuí-la e encher-lhe todo o corpo. Eu voltarei a essa casa, disse.
Ele encarou-a subitamente apavorado, sem respirar. Por um instante, ela esperou que ele gritasse ou inventasse um movimento louco de que ela nem podia adivinhar o começo. Os lábios do homem tremeram um segundo, e o mal se libertando do olhar de Joana, dele fugindo como doido, escondeu bruscamente o rosto nas mãos longas e magras. Passo. Vou pegar por aqui. O abrigo no homem. Joana, pensava o homem aguardando sua vinda. Joana, no menu, Santa Joana, tão virgem, como era inocente e pura. Via-lhe os traços infantis, as mãos eloquentes como as de um cego. Ela não era bonita, pelo menos desde homem nunca sonhara com aquela criatura, nunca a esperara. Talvez por isso a tivesse seguido tantas vezes na rua, mesmo sem aguardar seu olhar, talvez, não sabia, gostara sempre de vê-la. Não era bonita, ou era? Como saber? Tão difícil descobrir como se nunca a tivesse visto, como se não a tivesse abraçado tantas vezes. Uma ameaça de transformação no rosto, nos movimentos, instante por instante. Mesmo no repouso, ela era alguma coisa que ia se erguer. E o que entendia ele agora e sentia tão milagrosamente, como se ela lhe tivesse explicado, perguntava-se. Fechou os olhos, os braços ao longo da cama, mas apenas até o momento em que soassem os passos de Joana lá fora, porque ele nunca ousara abandonar-se em sua presença. Inclinava-se sobre ela, esperava a cada segundo, absorvendo-a. Não se cansava, porém, e aquela atitude não lhe tirava a naturalidade. Apenas lançava-o numa outra até então desconhecida. Ele era dois, agora, mas aos poucos seu novo ser nascente crescia e dominava o passado do outro. Apertou os lábios. Parecia-lhe que misteriosamente havia lógica em ter experimentado certas torturas, as serenas baixezas, a falta despreocupada de caminho, para agora receber Joana, enfim. Não que o tivessem alguma vez impelido para a lama e contra seu desejo, não que se julgasse um mártir, jamais aguardara a solução, mesmo quanto às mulheres que ele espiava e largava, mesmo aquela mulher na casa de quem ele agora se instalara preguiçosamente, apesar de mal suportar sua presença, uma sombra cansativa e terna. Ele caminhara sobre os seus próprios pés, o corpo consciente, experimentando e sofrendo sem ternura para consigo mesmo, tudo concedendo friamente, ingenuamente a sua curiosidade. Considerava-se até feliz, e agora viera-lhe Joana. Ela, Joana que quis acrescentar ao pensamento confuso mais uma palavra, a verdadeira, a difícil, porém assaltou-o de novo a ideia de que não precisava mais pensar. Não precisava de nada, de nada. Ela viria daqui a pouco. Daqui a pouco. Me escute, daqui a pouco. Era assim, Joana o libertara. Cada vez mais ele necessitava de menos para viver. Pensava menos, comia menos, dormia quase nada. Ela era sempre e viria daqui a pouco. Fechou os olhos mais intensamente, mordeu os lábios, sofrendo sem saber por quê. Abriu-os em seguida e no quarto, o quarto vazio. Subitamente não descobriu a marca da passagem de Joana, como se fosse mentira a sua existência. Ergueu-se. Vem, gritou qualquer coisa nele ardente e mortal. Vem, vem, repetiu baixinho, cheio de temor, o olhar perdido. Vem. Passos quase silenciosos pisavam lá fora as folhas secas. De novo Joana vinha. De novo ela o ouvia de longe. Ele quedou-se de pé junto da cama, os olhos ausentes, um cego ouvindo música distante. Aproximava-se, Joana.
Seus passos eram cada vez mais uma realidade, a única realidade. Joana, com a subitaneidade de uma punhalada, a dor estalou dentro de seu corpo, iluminou-o de alegria e perplexidade. Quando a porta se abriu para Joana, ele deixou de existir. Escorregara muito fundo dentro de si. Pairava na penumbra de sua própria floresta insuspeita. Movia-se agora de leve e seus gestos eram fáceis e novos. As pupilas escurecidas e alargadas. De súbito um animal fino, assustado como uma corça. No entanto, a atmosfera tornara-se tão lúcida que ele perceberia qualquer movimento de coisa viva ao seu redor. E seu corpo, era apenas memória fresca, onde se moldariam, como pela primeira vez, as sensações. O pequeno navio branco flutuava sobre grossas ondas, verdes, brilhantes e mal feitas. Via ela deitada, espiando o pequeno quadro da parede. Vou passar por aqui. Vou pegar aqui. No dia 3, continuou Joana e fazia a voz clara, leve, com pequenos intervalos redondos. No dia 3, houve uma grande parada em benefício dos que nasciam. Era muito engraçado ver as pessoas cantando e empunhando bandeiras cheias de todas as não-cores. Então, ergueu-se um homem tênue e rápido como a brisa que sopra quando a gente está triste e disse de longe, eu. Ninguém ouviu, mas ele estava quase satisfeito. Foi quando se ergueu a grande ventania que sopra do noroeste e caminhou sobre todos os grandes pés fogosos. Todos voltaram para suas casas, murchos, crestados de calor. Tiraram os sapatos, desafogaram os colarinhos. Todos os sangues corriam lentamente, pesadamente em todas as veias. E um grande não ter o que fazer arrastava-se nas almas. Nesse interim a terra continuava a rodar. Foi quando nasceu um menino chamado um nome. Ele era lindo menino. Grandes olhos que viam, lábios finos que sentiam, rosto magro que sentia, testa alta que sentia, a cabeça grande. Ele caminhava como quem sabe exatamente o lugar, esgueirando-se sem esforço entre a multidão. Quem fosse atrás dele chegaria. Quando ele se emocionava, quando se surpreendia, balançava a cabeça, assim, devagar, em não, como quem recebe mais do que esperou. Ele era lindo, e sobretudo estava vivo, e sobretudo eu o amava. Eu nascia e meu coração era novo quando eu o via. Eu nascia, eu nascia, eu nascia. Agora um verso. O que eu quero, meu bem, é te ver sempre, meu bem. Como te vi hoje, meu bem. Mesmo que morreres, meu bem. Outro. Ouvi um dia uma flor cantando e tranquilamente me alegrei. Depois me aproximei e, milagre, não era a flor que cantava mais. Não era a flor que cantava, mas um passarinho sobre a flor. Joana falava solenemente no fim. Pelos olhos semicerrados, o navio flutuava torto no quadro. As coisas do quarto espichavam-se, luminosas, o fim de uma dando a mão ao começo da outra. Pois se ela já sabia que tudo era um, por que continuar a ver e a viver? O homem, de olhos fechados, mergulhara no seu ombro e ouvia sonhando sem dormir. A intervalos, ela escutava dentro do silêncio vivo da tarde de verão movimentos abafados e vagarosos no assoalho frouxo de madeira. Era a mulher, aquela mulher. Nas primeiras vezes em que Joana viera à Casa Grande, desejara perguntar ao homem assim: ela é agora como sua mãe? Não é mais sua amante? Mesmo eu existindo, ela ainda quer você em casa? Mas adiara sempre. No entanto, tão forte era a presença da outra na casa que os três formavam um par.
E jamais Joana e o homem se sentiam inteiramente sós. Joana também já quisera perguntar à própria mulher: Mas onde se desenrola a alma atrás de vocês? Isso, porém, fora um pensamento antigo, porque um dia a enxergara de relance, as costas gordas concentradas num bloco indissolúvel de angústia sob o vestido de renda preta. Percebera também em outros momentos rápidos, passando de um quarto à sala, sorrindo depressa, escapando horrível. Então Joana descobrira que ela era alguém vivo e negro, orelhas grossas, tristes e pesadas, com um fundo escuro de caverna, o olhar terno, fugitivo e risonho de prostituta sem glória. Os lábios úmidos, emurchecidos, grandes, tão pintados. Como ela devia amar o homem. Os cabelos fofos eram ralos e avermelhados pelas pinturas sucessivas. E o quarto onde o homem dormia e recebia Joana, aquele quarto com as cortinas quase sem poeira, ela o arranjara certamente, como quem cose a mortalha do filho. Joana, aquela mulher e a esposa do professor. O que as ligava, afinal? As 3 graças diabólicas. Amêndoas, disse Joana, voltando-se para o homem. O mistério e a doçura das palavras. Amêndoa. Ouça, pronunciada com cuidado, a voz na garganta, ressoando nas profundezas da boca. Vibra, deixa-me longa e estirada e curva como um arco. Amêndoa amarga, venenosa e pura. As 3 graças amargas, venenosas e puras. Conte aquilo, disse-lhe o homem. O quê? Do marinheiro. Se amares um marinheiro, terás amado o mundo inteiro. Horrível, riu Joana. Eu sei, eu mesma disse que deveria ser tão verdade que já nascia com rima, pois já nem me lembro mais. Que fazia domingo na praça, o cais do Porto, ajudou o homem. Um dia, rompendo a quietude em que ficava junto de Joana, ele tentara falar. Eu sempre não fui nada. Sim, respondeu ela, mas tudo que houve não faria você ir embora. Não. Mesmo essa mulher, essa casa, é diferente, você sabe? Sei. Sempre fui como um mendigo, eu sei. Mas nunca pedia nada, nem precisava, nem sabia. Você veio, sabe? Eu pensava antes, nada era ruim. Mas agora, por que você me diz sempre coisas tão loucas? Juro, não posso. Ela então se levantara sobre o cotovelo, subitamente séria, o rosto debruçado sobre ele. Você acredita em mim? Sim, respondeu ele, assustado com sua violência. Você sabe que eu não minto, que nunca minto, mesmo sempre? Sente? Diga. O resto, então, não importaria, nada importaria. Quando eu digo essas coisas loucas, quando não quero saber do seu passado e não quero contar sobre mim, quando eu invento palavras, quando eu minto, você sente que eu não minto? Sim. Ela deixara-se cair de novo sobre a cama, os olhos fechados, cansada. Não importa se depois ele não acreditar, se correr de mim como professor, por enquanto, junto dele, podia pensar. E por enquanto também é tempo. Abriu os olhos, sorriu para ele. Um menino é isso que ele é. Deve ter tido muitas mulheres, muito amado, muito atraente, com os grandes cílios, os olhos frios. Até agora foi mais consistente. Eu me dissolvi um pouco. Aquela mulher que eu
que eu vá embora um dia finalmente, que ele volte. Que fazia domingo na praça? A praça é larga e solitária, afinal, lentamente procurando recordar e atender ao pedido do homem. Sim, tanto o sol preso ao chão como se nascesse dele. O mar, a barriga do mar, calada, arquejante, os peixes em domingo volteando rapidamente, as caudas e serenos continuando a abrir caminho. Um navio parado. Domingo. Os marinheiros passeando pelo cais, pela praça. Um vestido cor-de-rosa aparecendo e desaparecendo numa esquina. As árvores cristalizadas em domingo. Domingo é qualquer coisa como árvores de Natal. É qualquer coisa brilhando, silenciosas, contendo, assim, a respiração. Um homem passando com uma mulher de vestido novo. O homem quer não ser nada. Anda ao lado dela, olhando-a quase de frente, indagando. Diga, mande, pise. Ela não respondendo, sorrindo, puro domingo. Satisfação. Pura tristeza sem mágoa. Tristeza que parece vir de trás da mulher cor-de-rosa. Tristeza de domingo no cais do porto, os marinheiros emprestados à terra. Essa tristeza leve é a constatação de viver. Como não se sabe de que modo usar esse conhecimento súbito, vem a tristeza. Dessa vez, a história foi diferente. Queixou-se ele depois de uma pausa. É que estou apenas contando o que vi e não o que vejo. Não sei repetir. Só sei uma vez as coisas, explicou-lhe ela. Foi diferente, mas tudo que você vê é perfeito. Ela usava ao redor do pescoço uma correntezinha com uma pequena medalha de ouro. De um lado, Santa Teresinha, de outro, São Cristóvão. Ele era devoto dos dois, mas não ligo muito a coisa de santos. Só às vezes ela contatara-lhe certa vez que em pequena podia brincar uma tarde inteira com uma palavra. Ele pedia-lhe então para inventar novas. Nunca ela o queria tanto como nesses momentos. Diga de novo, o que é Lalande? Implorou a Joana. E são 7:55. Então já está na hora de terminar. E aí, gente, como foi? Eu acho assim, fica difícil você escolher uma frase, um texto, porque é tudo, né? Tudo valeria a pena, porque é tudo tão, como é que eu diria, complexo, que não dá para você tirar uma frase, né? Fica difícil você escolher alguma coisa. Eu ficaria meio com esse finalzinho aqui. Essa tristeza leve é a constatação de viver. Como não se sabe de que modo usar esse conhecimento súbito, vem tristeza. É isso para mim. O que mais, gente? Gente, estou completamente apaixonada por essa personagem de Joana, né? Agora, na leitura de hoje, eu estava pensando, assim, a cada leitura, a imagem que a gente tem de personagens na cabeça vai se configurando, vai se reconfigurando, né? De outra forma. E hoje tive a sensação, uma sensação que a gente tem faz tempo, mas em cada encontro a gente tenta ver algum aspecto, né? Ela é completamente descarnada, né? Assim, ela vê as coisas, inclusive ela hoje falou uma frase: só sei uma vez as coisas. E aí o homem responde: mas tudo que você vê é perfeito, né? Então, aí acontece que
ela não consegue, ao olhar da Joana, é muito... Eu estou tentando discernir se é cínico, se é realista, se é... Como é que é esse olhar, né? Ela, por exemplo, quando está falando da criança, em algum momento ela começa contando quão emocionada ela está ficando com a criança, mas logo em seguida ela passa para um tom mais ou menos sombrio, digamos assim. Então, ela permanentemente está procurando, e aqui a minha idade vai emerger, está procurando o lado B das coisas, né? Ela fala, eu nascia, o que eu quero, meu bem, é ter sempre meu bem. E aí, logo, de repente, mesmo que morreres, meu bem. Assim, ela está contando de uma emoção imensa, mas em seguida está pensando o lado, assim, a negatividade da situação. Não que seja negativa, mas é como o lado da ausência, esse lado do vazio, esse lado da sombra, né? Igual um pouquinho depois, ela está descrevendo uma mulher. Desculpem pela tosse, gente, isso não passa, que coisa. Aí acontece que logo depois ela está falando da mulher e ela está fazendo uma descrição de orelhas grossas, tristes e pesadas, com um fundo escuro de caverna, olhar terno, fugitivo e risonho de prostituta sem glória. Então, todas as imagens que ela traz parece começar de uma coisa muito objetiva, muito tranquila, mas na medida em que a narração avança, você vai vendo como antítese dessa imagem inicial. E eu acho esse movimento muito, muito incrível, né? Então, hoje eu fico com Joana, com essa personagem fantástica. Pegando o gancho do que a Frances traz, né, essa antítese que ela traz se configura da biografia, né? Porque a ausência é algo presente na vida de Joana, né? A ausência do pai, a ausência do professor, depois a ausência de Otávio, e agora ela conta que pode haver a ausência desse homem também, né? E na parte de descrever as coisas, quando ela descreve esse homem, eu acho muito bonito como ela traz. E um grande não ter o que fazer arrastava-se nas almas. Nesse inteirinho, a terra continuava a rodar. Foi quando nasceu um menino chamado um homem. É demais. E um pouquinho antes disso que você falou, ela fala... Era muito engraçado ver as pessoas cantando e empunhando bandeiras cheias de todas as não cores, né? Então, esse movimento e isso que você falou de um nome, caramba, é muito expressivo, né? Então, é incrível. Ai. O que mais, gente? O que eu achei interessante na leitura de hoje foi essa descrição que ela fez do domingo, né? O domingo na praça, né? A praça larga, solitária, muito sol, parece que o sol estava preso no chão, a barriga do mar, os peixes, né? As caudas dos peixes se movimentando, né? Navio parado, os marinheiros emprestados à terra, e por aí vai. Então, ela fez uma descrição do domingo, uma descrição bem melancólica, né? Do domingo. E, às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas, às vezes, o domingo é um pouquinho triste mesmo, né? Quando a gente não tem... Quando a gente não tem um agito, quando não tem um compromisso, quando não sai, quando... né? Então, realmente bate essa tristeza, né? Em relação ao domingo. Então, ela colocou aqui,
né? Pura tristeza sem mágoa, né? Em relação ao domingo. E a gente percebe que ela Eu vai... acho do que é véspera de segunda. Oi? Eu acho que da Isilda travou, mas acho que ela quis dizer que o domingo tem esse peso por ser véspera de segunda. Ah, sempre! Sempre. Né? Só em pensar que segunda-feira a gente tem que, né, pegar pesado, né, já dá uma tristeza. Então, o que me chamou a atenção na leitura hoje foi esse domingo. Além das coisas que já foram ditas e dos nós, né? Porque cada semana são nós e mais nós e mais nós e mais nós que essa menina, como é o nome dela, rapaz? Oxi, será que eu estou ficando com Alzheimer, meu Deus? Como é Joana. o nome da autora, gente? Ah, Clarice Lispector. Nós que Clarice dá no juízo da gente, aí a gente vai aos poucos desatando, tentando desatar e não desatar, né? Então, é isso aí. Que joia. Quem mais? Algo mais? Não? Então, vamos embora, né? Vamos para debaixo da coberta? Com certeza. Então tá bom, gente. Então aí, quarta-feira, estamos de volta aí. E estamos terminando, hein? Vamos aí, pensando no próximo. Já pensaram no próximo, não? Não, Vai ser um autor, né? tem o Machado tá chegando aí, né? Tá Machado, rondando, Machado tá rondando aí. Está mostrando as suas asinhas por perto. Tá? O que surgiu até agora foi Machado e o Jorge Amado. Jorge Amado. Qualquer um dos dois que vier será bem-vindo. Sim. Boa noite, pessoal. Então tá bom, gente. Boa noite. Até quarta-feira. Boa noite, gente. Bom frio. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.